Agora uma pergunta um pouco mais técnica, assim, o que diferencia esse cavalo de alto desempenho hoje no mercado internacional? Porque o mercado internacional ele é super disputado, é algo, né? Bom, o senhor vai falar muito melhor do que eu. Não sei se no Brasil a gente está falando do mesmo nível de cavalo ou não, mas acredito que lá fora seja um nível acima, talvez. O que define o que é esse cavalo de alta performance e como que você ganha espaço e fala, não, o meu cavalo, ele tem direito de estar aqui entre os melhores do mundo? É uma pergunta muito interessante, Abner, porque eu sempre fui muito criticado por acreditar na indústria nacional do cavalo de piso. Foi uma briga muito grande, até mesmo com outros criadores que sempre enxergavam a Europa como referência, e sempre foi referência mesmo. Mas eu não entendia como que o Brasil, sendo uma potência do agro como tendo a segunda ou terceira maior tropa equina do mundo, como é que o Brasil não conseguia criar cavalos de pismo que pudesse concorrer de igual para igual com esses cavalos europeus de escol, de ponta. E isso foi uma coisa que sempre me atormentava, que eu ia dormir sem entender essa equação. E eu entendo que nós temos um solo maravilhoso, um clima maravilhoso. Eu entendo que temos pessoas muito capazes, inteligentes, que poderiam fazer a diferença. E eu sou apaixonado pelo Brasil, apaixonado por esse clima. Já visitei muitos lugares do mundo. Já pensei em, de repente, vou me mudar daqui, vou criar um aras em outro lugar. Mas eu não consigo. Eu sou um brasileiro nato, apaixonado. É muito curioso, porque quando eu falo para as pessoas isso, as pessoas acham que eu sou louco. Porque quando a gente tá aqui dentro, você fala, nossa, eu quero ir para fora, não sei o quê. Cara, quando você chega lá, você fala assim, mano, não tem lugar nenhum igual o Brasil, cara. O Brasil é tão bom. E tudo que você está falando se aplica também aos empresários brasileiros. Sem dúvida. Cara, o empresário brasileiro ele tem uma mente rápida, o cara tá pensando em várias saídas e tal. E eu me pergunto a mesma coisa, como o brasileiro não ganhou o mundo ainda, né? E aí o que eu fiz, Abner? Eu fui até a Europa, eu tive contato com o maior criador do mundo até hoje, que é o Paul Chocamille. A gente fez uma parceria bastante duradoura. Por 15 anos eu representei o Paul Chocamille aqui no Brasil. E eu trouxe os sêmens dos melhores garanhões do mundo. O Brasil, ele focava em cavalos até então holandeses e franceses e não conhecia, tinha um desconhecimento muito grande da criação alemã. E eu foquei nessa linhagem alemã do melhor criador do mundo. Então, fui atrás do melhor, comecei a trazer esses sêmens, comecei a selecionar matrizes, éguas, que fossem não só tecnicamente, esportivamente boas, mas o nosso foco também é selecionar animais que tenham a sua saúde locomotor, principalmente saúde locomotor, boa. Por quê? O que mais traz problema num cavalo de esporte, principalmente no salto, são enfermidades ósseas ali, enfermidades que têm a ver com o seu aparelho locomotor. Então, nossa seleção não se baseou só em aspectos técnicos, em aspectos voltados ao salto, mas também quanto à sua saúde, quanto à sua capacidade de ter uma vida longa esportiva. E isso foi dando muito certo. Fomos desenvolvendo cavalos que são reconhecidamente hoje muito bonitos. São cavalos com uma morfologia, que é o tipo físico dele, bastante alinhado à melhor prática do hipismo. Nós temos genéticas que em qualquer lugar do mundo é reconhecida como de elite. E
os resultados, não adianta nada disso se você não tiver resultados. E os resultados apareceram. A gente teve a satisfação de conseguir esses resultados históricos para o Brasil. E isso é só o começo para nós, porque nós hoje estamos projetando cavalos para as Olimpíadas de 2036. Então, assim, aliás, é um ponto importante a se destacar, principalmente para quem, de repente, não conhece o hipismo, que o que você cria hoje, o potro que você idealiza hoje, ele só vai atingir o seu auge com 10 anos de idade. Então, trabalho de paciência. É a longuíssimo prazo, é um negócio a longuíssimo prazo. Então, se você não tiver paciência, não tiver investimento e não tiver, principalmente, métodos e processos bem alinhados, eu acho que você está fadado ao fracasso.